we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Tudo bem? Tudo bem? O povo está dormindo ainda. Acho que deve ter muito crente na igreja, né? Paz do Senhor. Aí. Quando tem crente na igreja é diferente. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu achar meu caderninho aqui. Essa música que a gente cantou agora, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Maturidade. Tem tudo a ver com o que a gente vai colocar aqui. Acende a luz para nós ali, fazendo favor, senão eu não consigo ler nada que eu estou lendo aqui. Quando a gente entende que era eu, né? Era eu que... Pode acender todas. Pode acender tudo. Isso. Eu estou velho, não consigo enxergar, então preciso de luz. Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre maturidade. No aniversário da igreja, né, no ano passado, a gente tocou nesse assunto, maturidade, né? E aí eu cheguei a dizer para as pessoas que o que é ser maduro, né? Maduro é aquela pessoa que sabe quem é e sabe o que quer, entende a sua identidade. Quando a gente achou o nosso primeiro apartamento, essa foi a segunda vez que estudando para isso daqui, eu lembrei, cara, isso é maturidade. A primeira foi quando eu tive que fazer escolhas que não eram agradáveis. A segunda vez que eu experimentei maturidade foi quando a gente entrou no apartamento, o apartamento não tinha mobília nenhuma, só tinha fogão, nem geladeira tinha. E aí a gente não tinha muito o que comer, compramos lá um miojo, alguma coisa. E aí a nossa janta, a gente comprou, eu lembro que a gente comprou panelas. Foi a primeira coisa que a gente comprou, panela, porque tinha fogão. A nossa janta foi na caixa da panela, porque não tinha mesa nem cadeira. Acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas naquele momento eu olhei para ela e falei assim, isso é maturidade. Que a gente veio para cá achando uma coisa e a outra totalmente diferente. Na vida, se a gente quiser ser maduro, a gente precisa aprender a lidar com situações desconfortáveis e totalmente diferentes daquilo que a gente planejou. Isso é maturidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente vai começar uma série que a gente chamou de Cresça e Desapareça. Cresça e desapareça. Engraçado que no mundo o ditado é cresça e apareça. Mas a gente resolveu chamar de cresça e desapareça. Por algumas razões. Eu estava assistindo navegando por mensagens, né, no YouTube, e aí eu vi uma conferência nos Estados Unidos e o nome da conferência era Não Encolha, Cresça. Aí eu falei, meu Deus, o cara está pregando o contrário do que eu estou pregando, se o povo ver isso daqui vai dar choque, né? Ele tinha os motivos dele, mas, enfim, eu continuei assistindo de curiosidade. Naquela mensagem, eu vi o cara falando um negócio interessantíssimo. Ele estava contando uma história de um missionário que veio no Brasil, e aí era uma conferência assim, de milhares de pessoas sentadas, e ele notou que estava todo mundo muito apático.
E ele começou a se perguntar por quê, na hora que acabou a conferência, ele foi jantar lá com o pessoal que estava organizando, e ele falou assim, sabe por que vocês estão apáticos? Porque todo vaso muito grande, ele demora muito para encher. Vocês se acham muito grandes, porque vocês conseguem lotar estádios e ginásios com um monte de pessoas, vocês acham que vocês são grandes. O vaso pequeno, o vaso humilde, qualquer gota enche ele. Mas vocês estão querendo muito. Agora, só Deus não é o suficiente mais. Só a graça não é o suficiente mais. Tem que ter mais um monte de coisa. Vocês se acham grandes demais. Vocês são imaturos. E aí aquilo ali mexeu comigo. No meio da mensagem, o cara falando sobre aquilo, eu falei, vale a pena a gente insistir nesse cresça e desapareça. Porque crescer e desaparecer é o padrão bíblico da maturidade. Padrão bíblico da maturidade. Na verdade, é a fórmula perfeita da maturidade. Para quem está mais novo aqui, está nos seus 15, 16, 20 anos de idade, quanto menos você aparecer, melhor para você. No ditado popular, para quem está procurando riqueza, para quem está procurando ser bem-sucedido, quanto menos pessoas souberem da quantidade de dinheiro que você tem, melhor para você. Amém ou não? Por quê? Porque na prática, quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão te importunar. Isso é maturidade. Você não precisa se mostrar, né? Eu vi um post esses dias na internet com uma foto do Mark Zuckerberg e um outro cara, que eu não sei quem que era, e aí a foto estava assim, o rico de verdade e o que quer parecer rico. E o rico de verdade estava de calça jeans, blusa preta, e o que quer parecer rico estava lá cheio de corrente, e por aí vai. Então, cresça e desapareça. Em João, no capítulo 3, versículo 30, a gente vai repetir isso várias vezes aqui na nossa série, mas esse é o versículo básico, né, o texto base que nós vamos ler. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, a gente vai passar por alguns hoje, mas João capítulo 3, versículo 30 é o fundamento disso que nós vamos falar. Para quem não sabe, estava acontecendo uma confusão, e discípulos de Jesus sendo batizados, discípulos de Jesus, de João sendo batizados, e aquela inveja, né, entre um e o outro, e aí os caras chegam para João e falam, estão batizando mais gente que você lá. E aí João fala para eles, eu já falei para vocês que eu não sou o Messias, eu já falei para vocês que eu não sou o noivo é o que é o dono da noiva, eu estou aqui só para anunciar, e eu, como eu sou o melhor amigo do noivo, né, eu como sou o que anuncia as bodas do noivo, eu fico feliz quando tudo isso acontece. E aí o versículo 30, que é o versículo que você já deve ter ouvido, decorado, importa que ele e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, importa que Jesus cresça e eu desapareça. Essa é o que a gente vai falar hoje, né? E aí a gente vai abordar esse assunto de maturidade. Quero falar com gente que entende quem é e sabe o que quer. Mais uma vez eu vou te fazer essa pergunta. Desde o ano passado eu estou batendo essas chaves. Você sabe quem é você? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe para que você acorda de manhã? Você sabe o que corre dentro das suas veias? Qual é a determinação que você tem? Isso é gente que sabe quem é. E sabe o que quer. Você sabe o que você quer? Eu lembro que, voltando nas minhas histórias, né, eu tenho muita história, né? Eu lembro que quando eu queria aprender teologia na Nova Zelândia, não tinha muito... A Nova Zelândia é um país assim muito conservador, né? As igrejas que eram conservadoras, que tinha gente que ensinava, já estavam meio que morrendo, né, na minha época. E eu tinha que procurar. E eu lembro que eu queria tirar dúvida de alguns assuntos teológicos. Eu ligava para um pastor, para outro pastor que eu conhecia, os caras, você precisa falar, eu lembro muito bem, uma vez um cara falou assim, você precisa conversar com um cara chamado Peter Reynolds. Eu falei, Peter Reynolds? Peter Reynolds é o nome do cara. Eu falei, beleza, qual igreja que ele está? Não, ele não está na igreja não. Se você conseguir achar ele, você me fala. Porque ninguém consegue achar o cara. O cara era igual o Hobbit, na Nova Zelândia, né? Faz todo sentido. Ele ficava escondido. E aí eu cacei num lugar, cacei no outro, passei por uma presbiteriana até que eu cheguei. Sabe onde é que eu encontrei o cara? O cara estava numa casinha, no meio de uma propriedade rural. Eu cheguei lá, eu não acreditei. Eu falei, cara, falaram para eu vir te procurar. Eu quero aprender sobre tal coisa. Eu falei, pois bem, senta aí, sentei, tomei um café. Mas isso é maturidade. O cara não estava fazendo questão de aparecer. Era referência na Nova Zelândia sobre vários assuntos. Não fazia questão nenhuma de aparecer. Esse cara sabia o que ele queria. Quando ele me sentou na mesa, ele falou assim, você tem dúvida? Qual dúvida você tem? Eu falei para ele, cara, eu estou com uma dúvida sobre soteriologia, né, sobre essa ordem da salvação, eu queria falar sobre predestinação, eu queria entender. Aí ele virou, mas o que você quer disso? Me quebrou. Porque a maioria das pessoas quer discutir esses assuntos, mas não tem funcionalidade nenhuma. A gente discute, chega em lugar nenhum. Eu falei, o que você quer disso? Eu falei, não sei.
Aí ele falou para mim assim, então você volta para casa, pensa o que você quer, quando você souber, você me pergunta, para a gente não perder tempo, nem seu nem meu. Maturidade. Verdade, não é? Por que eu vou sentar na frente do cara, vou fazer um monte de perguntas, eu não sei o que eu quero com aquilo? Aí eu voltei, descobri o que eu queria. Eu cheguei para ele e falei assim, eu quero pregar uma mensagem sem contaminá-la. Eu quero ter plena consciência daquilo que eu estou pregando. Ele falou, agora sim, agora eu vou te explicar. Aí ele me explicou e foi o que eu aprendi sobre soteriologia. Né? Isso é maturidade. E hoje eu quero usar um texto para a gente falar de maturidade, que está em Efésios. Né? A gente já leu João, Efésios capítulo 4. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 16 ou 17, se eu não me engano. Efésios capítulo 4, versículo 11. Né? É um texto muito famoso, quando Paulo, né, na sua carta mais doutrinária que a gente conhece, está falando a respeito dos ofícios, né, dos apóstolos, dos profetas e tal. Mas quando a gente pensa que esse texto é sobre os apóstolos e profetas e evangelistas, a gente perde o ponto. Não é isso. O texto é sobre outra coisa que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. Ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Está aqui o segredo do texto. Deus entregou esses presentes para a igreja, como era o caso do Peter Reynolds, para preparar os santos. Quem são os santos? Nós, eu e você. Santos aqui não é o sem pecado, santos aqui é o que foi separado para o trabalho do ministério. Muita gente acha que o trabalho do ministério é o trabalho do pastor. O pastor é um dos presentes para a igreja, para que nós, todos nós, façamos o trabalho do ministério. Qual é o trabalho do ministério? Jesus respondeu quando alguém perguntou para Jesus. Qual que é o mandamento mais importante? Aí tem muita gente que fala assim, é amar a Deus e amar o próximo, né? Que é o resumo. Verdade. Mas uma vez perguntaram para Jesus, o que tem que fazer? Ele falou, não tem que fazer nada, só obedecer meu Pai. Só isso. Cada um de vocês vai ter uma direção, um chamado específico. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai ser atleta. Cada um vai ter uma função. Dentro dessa função, você obedece a Deus naquilo que Ele mandar você fazer. Se você fizer isso, você vai ter alcançado a maturidade, que é o ponto do texto. Ele entregou esses profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo... O que é o corpo de Cristo? A igreja. Para que a igreja seja edificada. Então, a função desses ofícios é preparar os santos para o trabalho que é feito no ministério, que é visitar as pessoas, que é amar as pessoas, que é pregar o evangelho, que é discipular as pessoas, que é contribuir com a sociedade, que é deixar uma marca na sociedade. Esse trabalho do ministério, nós somos equipados com conhecimento, com ferramenta, com recursos, com tempo, com inspiração, para poder fazer esse trabalho, para edificar a igreja. A igreja é a pérola dos olhos de Deus. Quando Deus olha para a igreja, Ele fala, essa é a marca que eu quero deixar no mundo. Quando a gente fala de legado, eu pergunto para você, qual é o legado que você quer deixar no mundo? Deus tem um legado para deixar no mundo, chama igreja. Muita gente que tá com medo de usar o termo igreja, porque a igreja é careta, a igreja é isso, a igreja é aquilo. O legado que Deus quer deixar no mundo chama igreja. O corpo de Cristo, a manifestação do céu na terra, os dons manifestos para a edificação da igreja. Todos esses dons em exercício para o bem do mundo. Esse é o legado que Deus quer deixar para nós. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a quê? Cheguemos a? Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Cheguemos a? Maturidade. Algumas traduções mais tradicionais dizem a estatura do varão perfeito. Eu adoro esse versículo, né? Mas isso quer dizer o quê? A maturidade. A palavra aqui é chegue à plenitude, que não te falte mais nada em termos de conhecimento e de graça. Essa é a palavra maturidade, teleios. Quando a Bíblia diz que Jesus era santo, ela não quer dizer que, embora Jesus fosse sem pecado, a palavra é teleios, completo. Nada falta em Jesus que é parte de Deus, não falta nada em Jesus. É a mesma coisa para nós. O objetivo é que a gente chegue nesse ponto, é por isso que a gente fala aqui quase todo culto, né? Que a gente saia daqui menos parecido com o diabo e mais parecido com Jesus. Para que a gente se torne completo, maduro. Então, esse é o objetivo aqui dos dons, esse é o objetivo dos ofícios, esse é o objetivo da edificação da igreja.
para a gente conhecer o Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, olha só, quem é maduro, presta bastante atenção, o texto já fala sozinho para nós, não precisa nem das minhas anotações. O propósito é que nós sejamos não como crianças, porque criança não é madura. E a criança, na analogia de Paulo aqui, ela é levada de um lado para o outro pelas ondas e é jogada de lá para cá por ventos de doutrina. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas o que é isso no nosso linguajar de hoje? Modinha. Modinha. A criança vai com modinha. Um dia está num lugar, outro dia está no outro lugar, outro dia está dentro da igreja, outro dia está fora da igreja, um dia é ateu, um dia é satanista, um dia é cristão, um dia é um bandista, cada dia é uma coisa. Até que ele chega na maturidade. Você já reparou? Eu não sei se você já reparou, eu tenho 2 filhas, a minha mais velha tem 10, e ela já passou por algumas fases. Ela já teve a fase da brincadeira de boneca, enfim, agora ela está na fase do questionar. E uma das coisas que ela mais questiona é a autoridade. A mãe dela pede um negócio, ela, por quê? A mãe dela fala um negócio, ela responde alto, até eu aparecer na cena. Quando eu apareço na cena, acabou. Porque ela reconhece a autoridade, né? Talvez pela voz masculina e por aí vai. Talvez por eu ser mais durão e tal. Na verdade, eu sou todo mole por dentro. Mas, por fora, a gente faz aquela onda, né? Para parecer que é mandão. E ela respeita. Ela está na fase de questionar a autoridade. Geralmente, quando a gente chega nos 25, nos 30, a gente olha para trás, quando você tem seus filhos, você fala assim, agora eu entendo porque meu pai fazia isso. Agora eu entendo porque minha mãe fazia isso. É o famoso ditado, a gente fala para os jovens, né? Quando você crescer, você vai me agradecer. Quando você crescer, você vai me entender. O que é isso? Isso é maturidade. Isso é maturidade na prática, né? As crianças, elas são levadas por essas modinhas. Na igreja tem muita modinha. Eu não tenho muita experiência de ministério, né? Eu sou novo nesse negócio aqui, mas que eu consigo me lembrar, nos anos 70, nos anos 80, teve uma modinha. A modinha do dente de ouro, do pó de ouro, chovia ouro na igreja. Eu não sei como é que tem crente pobre até hoje, porque se eu tivesse vivo naquela época, meu amigo, eu ia para a igreja com uma sacola. Tá chovendo ouro, eu ia coletar sacola para eu poder vender, né? Mas o povo não fez isso, não sei porquê. Aí começou um tal de dente de ouro. Pô, eu ia arrancar todos os meus dentes, eu ia ficar banguelo. Se tivesse nascendo dente de ouro em mim, eu ia ficar banguelo. E depois eu botava dentadura. Rico, imagina quanto não pesa um dente de ouro maciço. Aí depois teve a onda do cai, né? Todo mundo cai. A minha esposa morou nos Estados Unidos. Quem aqui conhece o Benerim? Quem conhece o Benerim? Todo mundo conhece o Benerim, né? A minha esposa participou de um coral dessas cruzadas do Benerim. Aí teve um momento, né, que o Benerim saía jogando casaco para cima de todo mundo. Não estou desacreditando do cara, às vezes funcionava mesmo. Mas aí chegou uma hora que ele falou assim, vou jogar o casaco no coral. O coral devia ter umas 500 pessoas. Veio todo mundo caindo igual a ola. Diz ela, né? Ela conta que ela ficava olhando pro negócio e falava, vou cair, não vou cair, vou cair, não vou cair. Se eu ficar em pé aqui, você é a única. Eu vou achar que eu estou endemoniado aqui, vou cair, né? Pá! Por aí vai. Quem aqui nunca fez isso? É a onda do cai. Aí depois teve a onda do forçar a falar em línguas, né? O pessoal falava que tinha que soltar a língua. Fala, abre a boca, a maior balela de todos. Aí, fala glória errada, glória. Cada uma que tem. É modinha. Modinha. Ventos de doutrina. Sabe qual é a doutrina verdadeira? Está aqui, ó. Está aqui. É claro que a gente entende que esse livro é limitado, que esse livro está escrito num idioma que já foi adulterado. É claro que a gente entende que até os originais nós não temos. É claro que a gente entende que Novo Testamento e Antigo Testamento são duas coisas diferentes. A gente entende tudo isso. Mas se você quiser debater doutrina, está aqui. É a palavra. Se é toda a palavra de Deus que a gente vai conhecer, não sei, muito provavelmente quando a gente chegar no céu, a gente vai ouvir coisas que não estão aqui. Mas, por enquanto, nesse breve tempo que nós passamos aqui, o que tem aqui é o suficiente. O que me surpreende é que as pessoas querem debater ventos de doutrina para lá e para cá, mas não leram nem isso aqui ainda. Esse é o problema. Entendeu? Então, está aqui, né? Ventos de doutrina. As crianças são levadas por ventos de doutrina. Vamos terminar o texto aqui. São levadas para lá e para cá por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que os induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos e desapareçamos. Não, isso aí foi eu que coloquei. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e se edifica a si mesmo
em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Você sabe quanto que a igreja cresce? Está aqui uma dica para nós, não faz parte do meu script, mas está aqui uma dica para nós. A igreja cresce quando você trabalha. Não é quando eu trabalho. Não é quando o pastor trabalha. A igreja cresce quando você trabalha. Por quê? Porque todo o corpo, juntado, bem, funcionando bem, pelo auxílio de todas as juntas, cada um realizando a sua função, o corpo é edificado. Está aqui a igreja madura. Qual que é a igreja madura? É onde todo mundo trabalha. Igreja madura é onde tem fila de voluntário. Isso é igreja madura. Nós vamos fazer obra na igreja. Tem 40 pessoas, mas só precisa de 5. Não, mas nós estamos aqui. Nós vamos bater papo, vamos comer pizza, a gente vai batendo papo, daqui a pouco na hora do break um pega o violão, faz uma adoração. Aí aquela obra que era para durar 2 dias, dura 1 semana, né? Mas tudo bem. É assim, igreja madura é onde tem fila de voluntário. Eu não sei se você já percebeu isso, mas é uma verdade quase que absoluta que a vasta maioria das igrejas tem falta de voluntários. Não tem sobra, tem falta. Você repara que o grupo de... Por que isso? Geralmente, quando você cria uma promoção para as coisas acontecerem, todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer onde tem holofote, mas ninguém quer limpar banheiro. Ninguém quer receber as pessoas. Ninguém quer ser o dedinho. Todo mundo quer ser o cabeça, mas o espaço do cabeça já foi tomado. Chama Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Então, por que vocês me vêm pregando na maioria das vezes aqui? Porque ninguém quer pregar. Essa é a verdade. Quando eu falo assim, prega lá. Não. Esses dias eu falei para um irmão assim, e nesses espaços vagos, né, no nosso calendário de pregação tem uns espaços vagos. Nesses espaços vagos aqui, quem vai pregar? Eu falei, o primeiro é seu. Não, pelo amor de Deus, eu preciso de 5 semanas para me preparar. Eu falei, não, cara, que isso? Você tem que estar pronto, vamos embora. Vamos compartilhar. Né? Então, essa é a ideia. Maturidade. E aí nessa série, tendo lido esse texto de Efésios, eu quero tentar mostrar 3 pontos de vista da maturidade, 3 perspectivas da maturidade. O que a maturidade faz? Ao longo dos próximos 3 domingos. Hoje a gente vai falar de um, e aí nos próximos 2 domingos nós vamos tratar 2 assuntos diferentes. A maturidade traz, primeiro, liberdade. Uma perspectiva da maturidade, liberdade. A segunda, os deveres que toda pessoa livre tem. Os deveres que toda pessoa livre tem. E por último, a gente vai falar sobre os direitos que cada pessoa livre tem. Tudo isso com base bíblica, obviamente, eu espero assim, a liberdade, os deveres e direitos. Embora a gente use o termo muito assim, sem pensar, né? Liberdade é um negócio que custa caro. O nosso país não é um país que entrou em muitas guerras, graças a Deus. Eu não faço a menor questão de ir para a guerra. Eu acho que guerra, na verdade, filosoficamente falando, guerra é um negócio inútil, porque ninguém ganha. Um monte de gente morre, e na verdade é só acúmulo de bens. Mas alguns países têm a sua história justificada, seja por acabar com o terrorismo, seja para conseguir mais petróleo, enfim, não quero entrar nessa questão. Mas o nosso país, é fato que o nosso país não teve muitas guerras, pelo menos guerras internacionais. Os Estados Unidos, pelo contrário, é um país que estava em quase todas as guerras. E eles têm um ditado muito, muito comum, né, que eles dizem o seguinte: freedom costs a lot, que é liberdade custa caro. A razão pela qual as pessoas continuam livres, né, têm os seus direitos de liberdade nos Estados Unidos, eles dizem, né, é porque vários soldados morreram no campo de batalha defendendo a nossa liberdade. Isso vale para nós também, porque nós estamos no Ocidente e grande parte da liberdade que nós temos é a influência dos americanos e dos europeus também. Né? Mais uma vez, não estou defendendo nenhum lado político aqui, é só para você entender que a liberdade custa caro. Quando a gente fala de liberdade, né, todo ser maduro é livre. Quando a gente fala de liberdade, teologicamente falando, liberdade em Cristo, você precisa entender também que a liberdade custou caro. Custou caro. Você foi comprado por um preço alto. Você já entendeu onde eu estou indo com isso, né? Ninguém pagou com dinheiro pela sua vida. Você não era um escravo que foi comprado com dinheiro. Você foi comprado com outra vida. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar liberdade. E o objetivo não foi só para te salvar. Jesus não morreu só para te salvar. Ele morreu para que você, sendo salvo, amadureça. Para que você cresça e amadureça. Essa é uma das razões pela qual Jesus morreu. A gente é muito preocupado com o crescimento da igreja. Eu acho que a gente não deve se preocupar tanto
com quantas pessoas vão ser salvas, mas talvez a gente deva se preocupar mais com como as pessoas que foram salvas vão amadurecer. Tem muito lugar que a métrica é quantas pessoas vão na sua igreja. Eu costumo responder o seguinte: quantas pessoas saíram da sua igreja? Não saíram tipo assim, não quero mais nada, é quantas pessoas saíram de lá para plantar outra igreja. Porque às vezes tem uma igreja com 1000 pessoas, concentrado todo mundo no mesmo lugar, ao passo que podia ter 10 igrejas com 100 pessoas, influenciando outros lugares. Mais uma das mensagens que eu vi essa semana, né, numa conferência, foi um cara chamado Paulo Borges, é um teólogo famoso aqui no Brasil. E aí o pessoal que organizou a conferência chamou ele para pregar, e ele falou assim: eu vou pregar, mas eu quero conversar com vocês antes. E aí eles sentam para conversar, e aí ele pergunta para os organizadores da conferência, né? Para quem acompanha a internet, foi o Douglas, o cara do Jesus Cop. Aí ele perguntou para eles assim: vocês vão juntar esse monte de gente, milhares de pessoas, o que vocês vão fazer com a terra no Brasil? Vocês vão regar a terra ou vocês vão drenar a terra? Porque juntar 2.000 pessoas é relativamente fácil. É só a gente fazer um show. Agora, quantos desses você vai enviar de volta para poder, cada um de volta na sua igreja, no seu contexto, no seu bairro? Quantos desses você vai enviar de volta para fazer a diferença na comunidade deles? Se vocês tiverem o objetivo de enviar de volta, eu venho pregar. Agora, se for só para juntar gente, não precisa contar comigo, não. O que é isso? É um cara maduro. Um cara maduro. As igrejas deveriam se preocupar menos, né, com crescimento e mais com desenvolvimento. Mas, falando de liberdade, eu tenho 3 versículos para a gente ficar na cabeça. E acredito que você conhece todos esses de cor. O primeiro deles é João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis e a verdade? Todo mundo conhece esse versículo. Não sei se todo mundo sabe o que ele significa, mas todo mundo conhece esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mesmo capítulo, enquanto está rolando essa discussão de Jesus com os fariseus e com os judeus e por aí vai, no mesmo capítulo, no versículo 36, Jesus fala para eles o seguinte: se o Filho de Deus os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E o último versículo é Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que a gente também já falou aqui várias vezes, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Esses 3 versículos falam 3 coisas. A primeira, algumas coisas que eu quero ressaltar com você é o seguinte: conhecer a verdade significa experimentar a verdade, significa colocar em prática aquilo que Jesus falou. Você só vai conseguir ser livre de verdade se você experimentar Jesus. Tem muita gente que conhece Jesus de ouvir falar, de ler, sabe tudo que Jesus fez, mas não experimentou Jesus. Meu convite para você é experimentar Jesus essa semana, esse mês. Se fechar no seu quarto, como Jesus mesmo ensina, e fala: cara, se fecha no seu quarto, porque lá o seu pai vê você orando. E quando você se fechar lá, cara, você não precisa fazer estardalhaço, você conversa com ele, ele vai te responder. Parece muito superficial isso que eu estou falando, mas se você se desafiar a orar, Deus vai te responder. O problema é que às vezes ele responde não e a gente não quer ouvir aquela resposta, né? E aí a gente fala que é o diabo. Não é de Deus, não, é o diabo. Então, tenha a mente aberta para receber o que Deus quer falar com você, porque se você orar, ele responde. Isso é uma promessa desde o Antigo Testamento, cara. Se meu povo se humilhar e orar, eu responderei. Desde o Antigo Testamento Deus fala isso. Desde antes das leis existirem, Deus fala isso. Jesus mesmo falou: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos dias. Eu estou aí, eu estou te ouvindo, eu sinto o que você sente. Eu quero conversar contigo, eu quero te dar resposta. Basta você perguntar. Então, entra para o seu quarto e ora, conhece a verdade. Essa é a primeira. A segunda, João 8,36, é que liberdade só acontece em Cristo. Tem muita gente que busca liberdade em um monte de ferramentas. Uma das mais populares é o dinheiro. Se eu tiver X, eu vou ser livre. É a maior mentira de todos os tempos. Até pode ser que se você tiver dinheiro, você vai ter uma vida mais confortável. Mas liberdade e conforto são 2 coisas diferentes. Liberdade mesmo é só em Cristo. Você vai entender por que eu estou falando que é só em Cristo, que eu vou entrar num ponto interessantíssimo já já. Liberdade é só em Cristo. E por último, vai parecer redundante, mas é o que o apóstolo Paulo fala e provavelmente o que ele ouviu de Jesus. Jesus não te libertou para você fazer qualquer coisa a não ser
viver livre nele. Parece redundante. Mas Jesus não te libertou para você ter uma boa carreira. Jesus não te libertou de tudo que a gente vai falar aqui para você ter nome, fama, ser bem-sucedido. Jesus não te libertou para você ter família. Jesus não te libertou para você ser solteiro também. Jesus não te libertou para nada disso. Ele te libertou para a liberdade. E aí nós vamos entender o que é essa liberdade agora. A chave dessa mensagem é essa. Que liberdade é essa? O que é isso? O que é liberdade? O que você acha que é liberdade? Tem gente que acha que liberdade é não ter limites. Não ter limites. Por exemplo, você pode entrar no seu carro e ir daqui para o Rio de Janeiro, na Dutra. Você pode dirigir livremente, desde que você se mantenha nos limites da pista. Entendeu o que eu quis dizer? Deus e as suas leis, a graça, Jesus, o perdão dos nossos pecados, esses são os limites da pista. Você pode dirigir livremente, dentro dos limites da pista. Se você ousar dirigir fora dos limites da pista, você provavelmente vai capotar o seu carro se estiver andando muito rápido. Você imagina, você está andando lá 100 por hora é o limite da Dutra, né? Não vou encorajar as pessoas a pecarem aqui. 110. Você está lá, 110. De repente você vai para o acostamento. Do acostamento você vai para a grama. A 110 por hora, o que vai acontecer? Vai destruir seu carro. Você vai capotar, pode causar um acidente fatal. Você pode dirigir livremente, desde que você esteja dentro dos limites da pista. Liberdade é diferente de anarquia. O que é anarquia, né? Anarquia é um governo que não tem governo. Mas não foi assim que Deus determinou. Desde o tempo do Antigo Testamento, Deus era o centro do governo, eles viviam uma teocracia. Infelizmente, por alguma razão, o povo escolheu viver uma democracia e não uma teocracia. Olha que interessante, é uma coincidência, né? Mas teocracia começa com teos, de Deus. Democracia começa com demo. Lógico que latim é outra coisa, né? Mas enfim, é uma coincidência, né? Democracia. Porque o povo fala que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! Mentira, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. O primeiro exemplo disso é quando eles escolhem Saul. Nós queremos um rei como todas as outras nações. Aí eles escolhem Saul e aí começa a desencadear a montanha abaixo a partir daquele momento. Então, liberdade. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Liberdade não é anarquia. Livre de quê? Esse é o que a gente vai terminar com isso. Livre de quê? Quero te dar 3 coisas que Jesus te liberta para a gente pensar. Quando você é livre mesmo por Jesus, você é livre de quê? A primeira delas, você é livre, primeira e mais óbvia de todas, você acha que você é livre de quê? Então, na verdade, não. Porque as pessoas falam, lembra da fala de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse que não tem pecado? Eu desconheço. Deve ser lá em Marte que o Elon Musk está querendo ir para lá com o pessoal, mas aqui na Terra que não é. Porque o pecado continua aqui, certo ou não? O pecado continua aqui. Então, na verdade, o que João Batista quer dizer é: eis o Cordeiro de Deus que elimina as consequências do pecado. Qual era a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então, está eliminada a consequência do pecado. Legal. Mas livre do pecado a gente não consegue ficar, cara. Talvez você seja o cara que descobriu a fórmula. Mas o exemplo mais próximo que eu tenho é Paulo. E Paulo fala que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E o que não é para fazer, ele acaba fazendo. Se você descobriu a fórmula, show, ensina para nós. A fórmula para não pecar. Eu gostaria de viver uma vida sem pecar. Eu tento o máximo. Mas não consigo passar 48 horas. Mas eu vou chegar lá. Quando eu chegar nas 72 horas, eu aviso para vocês. Mas, se você conseguir descobrir, avisa para a gente. A primeira coisa que a gente é livre, e o contexto tanto de João, a gente leu João capítulo 8 aqui, né? João 8,32, João 8,36 e Gálatas. O contexto dos dois, o contexto tanto de João quanto de Gálatas, é religiosidade. Esse era o contexto deles. Em Gálatas, por exemplo, eles estavam discutindo se circuncisa a pessoa, se não circuncisa, se tem que virar judeu, se não vira judeu. O contexto era religião. A mesma coisa se aplica hoje. Para eles era a circuncisão. Para nós são os rituais. A igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja protestante, é cheia de rituais. As duas são iguais, cheia de rituais. Só difere dos objetivos finais.
mas é tudo ritual, tudo a mesma coisa. Na igreja protestante, na nossa igreja aqui, né, qualquer igreja protestante que você for, batista, presbiteriana, assembleia, isso não é falar mal de igreja, você vai entender o que eu estou falando. Todas essas igrejas têm rituais. Para ser membro tem que batizar, para tomar ceia tem que ter batizado, para participar tem que dar o dízimo, se você faltar o culto 3 vezes seguida, você está em pecado. Amém ou não? Alguém conhece alguma igreja assim? Não é assim? O que é isso? É ritual. A primeira coisa que Jesus livra é da religião. É a primeira coisa. Então eu vou falar um negócio aqui que a maioria da liderança da nossa igreja fica doido quando eu falo. Quando Jesus te liberta, você passa a não precisar de nada disso. Tá bom. Antigamente a gente precisava. Você pecou, aqui no culto de oração, na parte de oração aqui, a Redilane falou sobre os rituais que a gente fazia. Você pecou, você tinha que ir até o templo, porque Deus não estava fora do templo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se encontrava lá no templo. Então você tinha que ir lá no templo, levar o seu sacrifício, porque era um princípio, né? Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Então, se você pecou, tem que derramar sangue de alguém. Se não vai derramar o seu, porque senão você vai morrer, pega o animal que Deus determinou, seja o novilho, seja o boi, seja a cabra, seja o que for, pomba, você tinha que levar para lá. Esse era o sistema do Antigo Testamento. Jesus veio, morreu na cruz, anulou todas as leis rituais e a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente só mudou o formato. Eu adotei uma frase recentemente que é o seguinte: ninguém muda, todo mundo é a mesma coisa em versão diferente. É o que a gente faz hoje. 2000 anos depois de Jesus, a gente faz a mesma coisa. Tem que batizar, tem que tomar ceia. Aí a gente, além de fazer errado, a gente deturpou os rituais. Porque o problema não é fazer o ritual. Fazer o ritual é legal. Gera um sentimento legal eu tomar ceia com os meus irmãos, mas aí a gente deturpou a ceia. A gente transformou a ceia num ritual de 2 minutos, onde todo mundo baixa a cabeça, come um pedaço de pão de forma e um copinho de vinho. Isso não é ceia. Isso é, no máximo, um ritual. Aí as pessoas ainda têm a coragem de levantar o cálice e falar assim, fazer isso em memória de mim. Não faz sentido nenhum. O que é a ceia que Jesus prega? A ceia é você sentar na sua mesa com mais pessoas, se você quiser, e na hora que você iniciar a sua refeição, você se lembra que Jesus morreu por vocês e que vocês jantam todos os dias até que Ele volte para te buscar, e quando Ele voltar, você vai ceiar com Ele. Isso é ceia. Isso é ceia. O que é o batismo? O batismo não é um mergulho na água. As pessoas insistem em fazer festa, né? E a gente faz batismo aqui também, eu estou te falando isso, mas não é porque eu estou acusando ninguém não, mas as pessoas insistem em fazer uma festa, um ritual fantástico para comemorar, batizamos 20 pessoas, isso não é batismo. A palavra batismo significa imersão, e aí por causa desse significado de imersão, a gente inventou esse negócio de mergulhar o povo na piscina. Quem fazia isso era João Batista, isso é ritual de judeu. Cristão não tem esse ritual. Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que Jesus não batizava ninguém, que Paulo não batizava ninguém, ninguém fazia questão de batizar ninguém. O único batismo que existia era o batismo com o Espírito Santo, que era ser imerso no Espírito Santo. E aí Jesus fez isso no final de João, no capítulo 21, ele olha para os discípulos e fala, recebam o Espírito. E ali eles são batizados no Espírito. O que é isso? Cobertos pelo Espírito. Você recebeu Jesus, você foi batizado pelo Espírito. Ponto final. Acabei com todas as suas dúvidas doutrinárias agora com esse negócio de batismo, segundo batismo, por aí vai. Você recebeu Jesus? Você recebeu o Espírito, acabou. Por quê? Porque os 3 são a mesma pessoa. A não ser que você acredite que tem 3 deuses. Um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo. Mas se os 3 são um, se você crê na doutrina da Trindade, da mesma essência, você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito, ponto. Aí tem gente que vai falar assim, mas tem aquele negócio de que tem que falar em línguas e tal, papapá. É o povo que não lê Bíblia, lembra que eu falei aqui no começo? Quer debater doutrina e não lê Bíblia. Simples, simples. Eu não vou explicar agora, mas se senta qualquer pessoa que te falar isso e fala assim, irmão, lê 1 Coríntios 11 aí em voz alta. Vamos fazer exercício da 3ª série aí. Lê em voz alta, você vai entender. Só isso. Você não precisa nem explicar. É só ler em voz alta que ele vai entender. Primeira coisa que você é livre, da religião. Se Jesus te libertou, meu irmão, minha irmã, você que está visitando aqui, se você experimentou a liberdade em Jesus, não é culto de igreja, não é ceia, não é batismo, não é dízimo que vai te salvar. Nada disso salva, nada disso salva. E vou falar mais, nada disso é um requerimento para você, você não precisa fazer nada disso.
Nada, nada. Você pode vir aqui todo domingo, você não precisa dar um centavo para a igreja. Você pode vir aqui todo domingo, você não precisa batizar. Você pode vir aqui todo domingo, você não precisa casar. Você pode vir aqui todo domingo, você não precisa ceiar. Você pode fazer o que você quiser. Ponto final. Porque nós somos salvos pela graça. A sua salvação não está atrelada à sua performance. A sua salvação é graça e ponto final. Vírgula. Ponto final, vírgula depois. Agora, todo aquele que é salvo tem prazer em se entregar para Jesus. Então, se a gente diz aqui, cara, a igreja é o retrato do céu na terra. Você não precisa dar dízimo, você não precisa participar de nada. Se você foi liberto da religião, você não vai pensar, então eu não vou contribuir com nada. Você vai falar assim, então como eu posso contribuir? É assim que você vai pensar. Se você foi liberto da religião e você não foi batizado ainda, você vai pensar assim, tá, eu não fui batizado, não precisa batizar. Eu quero ser batizado no Espírito, eu fui coberto pelo Espírito. E agora, o que eu faço? Como que eu participo? Tem espaço para eu fazer? Se você quiser fazer, eu falo para todo mundo, o batismo é igual parabéns no aniversário. Se você estiver fazendo aniversário e a gente não cantar parabéns, você deixa de fazer aniversário? Não deixa. Mas você já viu uma festa de aniversário sem parabéns? É sem graça. É ou não é? É meio sem graça. Então, a gente sempre fala aqui para as pessoas, quem que a gente batiza aqui na igreja? A gente só batiza quem já foi batizado. A gente batiza quem já foi batizado. Batizado no Espírito, com a consciência nova. Quem sofreu uma metanoia, quem entendeu que Jesus tomou conta do meu coração, falou, cara, eu quero participar. A ceia, hoje, a gente tem essa liberdade de fazer um almoço. Uma vez por mês a gente tenta fazer um almoço para a gente ceiar. Pode ser que um dia, se Deus der graça, e se for mesmo a vontade de Deus e a igreja crescer, talvez a gente não consiga. Eu me recuso a fazer ceia com pãozinho e vinho. O que eu acho melhor? Divide todo mundo, faz nos grupos de conexão, faz na sua casa. Tudo isso são frutos de maturidade, entendimento de que a maturidade traz liberdade e a liberdade te liberta primeiro da religião. Toda vez que alguém falar para você que você tem que, ela está colocando uma algema nos seus braços. Se você tem que, você está algemado. Então, pelo menos aqui, né, o pessoal fala, eu tomo café de vez em quando com as pessoas falam assim, mas o que a capela pensa sobre isso? A capela não pensa nada, porque a capela é uma instituição formada por várias pessoas que pensam diferente. A capela não pensa nada. Então você não é preso por nada, você tem liberdade para pensar do jeito que você quiser. A única coisa que a gente não difere aqui é que salvação é só em Cristo Jesus. O resto é detalhe. O resto é detalhe. Segunda coisa, a gente já está quase acabando. A liberdade, ela te liberta, aí sim, do pecado. A gente falou aqui, a liberdade te liberta do pecado. O salário do pecado é a morte, como Paulo falou. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando você entende que você foi liberto por Jesus, que Jesus morreu pelos seus pecados, que você não precisa mais pagar por esses pecados caríssimos, você larga a mão de tudo e aí você vai viver uma vida toda desbaldada, que não se importa com testemunho, você literalmente estraga a vida de todo mundo, aí você bebe até encher a cara, de cair no chão, de virar madrugada, cheira a cocaína, você tem vários relacionamentos, entendeu? Você tem 3 esposas, porque Jesus salvou mesmo. É assim? Faz sentido? Por que a gente faz isso então? Isso não faz sentido, é lógico, isso é um negócio muito lógico. Cara, se Jesus pagou um preço altíssimo com a própria vida dele na cruz, e ele me mostrou o padrão, o homem deixa a sua mulher e se juntará à sua esposa, serão um só. Isso é o padrão do casamento. Casamento, o homem tem uma esposa, a esposa tem um marido, acabou. Esse é o padrão. O padrão de moral e ética é você tentar ao máximo não pecar. Esse é o padrão de moral e ética. Tem gente, você acredita que tem gente que vive uma vida e fala assim, eu sou pecador mesmo, Jesus já me salvou e pronto, acabou. Uma pessoa que tem a coragem, a audácia, a cara de pau, a falta de vergonha de falar, eu sou pecador mesmo e acabou, não entendeu nada. Eu arrisco dizer que Jesus não chegou nem perto dessa pessoa. Essa pessoa teve uma experiência religiosa, mas nunca conheceu a verdade. Nunca conheceu a verdade. Em momento nenhum, Jesus deixou mole desse jeito. Quando ele falava com os religiosos, ele pegava pesado. Quando ele falava com as pessoas que não eram religiosos, o que ele falava? Vá e não peques mais.
Irmão, seus pecados estão perdoados. Isso é graça. Agora vai e não peques mais. Isso é doutrina. Seu pecado está perdoado. Isso é perdão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja tem que ter espaço para perdoar as pessoas. Agora vai e não peques mais. Isso é testemunho. Isso é sal e terra no mundo. Se a pessoa está vivendo uma vida de orgia e de por aí sem compromisso nenhum, se todo o testemunho dela é ruim, e eu vou te dar exemplos práticos. O cara não chega na hora, vive atrasado, trabalha mal, reclama de tudo, não paga a conta, só coisa básica, não estou nem falando de pecado espiritual não, só coisa básica. Essa pessoa é uma praga para o Evangelho, essa pessoa é um inimigo do Evangelho, essa pessoa precisa se converter. Ah, mas está muito pesado, Pedro. Eu sei, eu estou falando para os maduros, amém? Estou falando para os maduros, se a gente quiser amadurecer, precisa entender que o meu testemunho é importante. A liberdade me faz ter uma conduta moral melhor. Ela não piora a minha conduta moral, ela melhora a minha conduta moral. Você imagina se o testemunho de todos os discípulos fosse um testemunho de pecado a vida toda? Paulo, por exemplo, o exemplo de Paulo aqui, o cara que falava que vivia tentando não pecar, ele falava que ele esmurrava o próprio corpo para não pecar. Você tem noção do que ele quer dizer com isso? A luta dele chegava a ser física para não pecar. Hoje, uma das coisas que mais faz a gente pecar é o tal do Instagram. A gente não consegue lutar nem com o dedinho aqui, ó. Que o tempo todo aparece coisa ali. Eu fiz uma experiência de ficar um mês fora, né? Esse mês de janeiro eu estou fora do Instagram. Parece que é uma experiência de desintoxicação. Eu sei que a gente precisa voltar, porque o povo está todo mundo lá, então se nós não falarmos lá, alguém vai falar. Mas que é uma desintoxicação interessante, é. Paulo esmurrava o seu próprio corpo, sendo livre. Olha, o contraste é esse. Nós somos livres do pecado, e aí livres do pecado a gente se torna escravos de Cristo. Muitas vezes a gente faz um apelo para quem quer ser salvo. O meu apelo é: você quer ser escravo? Vou começar por aí. Quer ser escravo? Se você quiser ser escravo, vou fazer uma oração por você. Esse vai ser meu apelo. O salvo, a gente falou aqui em Efésios, o objetivo não é só salvar. O objetivo é salvar e amadurecer. Por último, a liberdade, ela me livra da religião, ela me livra do pecado e ela me livra de mim mesmo. Liberdade me livra de mim mesmo. Sabe quem é o meu maior inimigo? Sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. Eu sou a pessoa que mais peca contra mim mesmo. Eu sou a pessoa que mais escorrega. A maior dificuldade é superar os meus desejos. Essa é a maior dificuldade. Uma vez eu vi o Will Smith falando que ele estava entrando numa dieta para fazer um filme, e aí ele falou assim, óbvio que aqui eu estou descartando, talvez as pessoas tenham problema hormonal e por aí vai, não é isso que eu quero dizer, mas para as pessoas que não têm nenhum desequilíbrio hormonal, ele estava dizendo o seguinte: perder peso é uma questão de escolha mental. Se você conseguir vencer a batalha da mente, você vai vencer a batalha do corpo. E aí eu fiz essa experiência algumas vezes, né, em outras áreas, você se policiar e falar assim: eu não vou cair nessa vontade, nesse desejo. Se livrar dos meus desejos é a coisa mais difícil que tem. Amadurecer para desaparecer. Um exemplo fantástico que eu posso te dar é o exemplo da fruta. A fruta, quando ela está pronta para ser colhida, ela está madura. O que acontece quando você colhe a fruta do pé? Ela literalmente morre. A fruta morre. Quando ela é desconectada da árvore, a fruta morre. O nosso objetivo é amadurecer. Porque Jesus, ele chama os discípulos e ele fala: vem e vê. Mas depois de um tempo de discipulado e de amadurecimento, ele fala: vai e morre. Todos nós fomos chamados para morrer com Cristo. Nós não fomos chamados só para viver com Cristo. Nós fomos chamados para morrer com Cristo. O batismo significa isso. Ele representa a nossa morte em Cristo e com Cristo. É como se nós fôssemos crucificados com Ele e depois de crucificados, nós somos ressurretos com Ele. A batalha é a gente se livrar de nós mesmos. Os meninos estão se preparando ali porque eu pedi para eles nos ajudarem a lembrar de uma
de uma frase: quando eu desapareço, é que eu me torno livre. Quando eu desapareço, é que eu me torno livre. E aí, quando eu desapareço de fato e me torno livre, eu começo a assumir uma identidade nova. Essa identidade nova é uma identidade que muita gente tem dificuldade de viver. Que nós somos escolhidos por Deus, perdoados, que nós somos parte de um corpo, que nós somos parte da família. Essa é a identidade que Ele te entrega para você viver enquanto você está aqui. Realeza, sacerdócio santo, povo escolhido. E a gente tem dificuldade de viver essa metáfora. Então, para a gente encerrar, acho que todo mundo conhece essa canção, eu quero te ajudar a meditar nela. Porque maturidade é isso, é assumir a identidade que Deus te deu. Não é o que o mundo diz que você é, não é quem você pensa que você é. A gente tem vários desafios, né? Quem o mundo diz que você é opinião popular. Quem você pensa que você é a sua autoconsciência. Quem os outros pensam que você é, pode ser uma questão de superego ou alter ego. Basta estudar psicologia. Mas a verdade é quem Deus diz que você é. Se você entender quem Deus diz que você é, você vai ser livre. E aí depois que eles nos ajudarem, a gente volta para encerrar essa mensagem. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. A ideia é essa: se você entender quem Deus diz que você é, você vai ser liberto. Liberto de você mesmo, liberto da religião, liberto da consequência dos pecados. A pergunta que não cala é se você quer ser liberto, porque a liberdade custa caro. Liberdade não é anarquia, liberdade é viver bem dentro dos limites que Deus te deu. Isso é liberdade para aqueles que são maduros. Talvez você esteja aqui hoje e você está preso. Talvez você esteja preso em alguma circunstância, seja ela psicológica, seja ela emocional, talvez até física. Eu podia muito bem orar pela cura física, mas eu prefiro orar pela sua maturidade. Porque se vier cura física, amém. E se não vier cura física, você sabe que você vai receber um corpo regenerado. É mais maduro desse jeito. Que hoje você saia daqui com um pequeno entendimento sobre maturidade.
que se Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Tem espaço para você. Se tudo isso é novo para você, a gente não quer te expor, mas se tudo isso é novo para você, a gente tem Bíblia para te dar de presente. Gostaria de te dar uma Bíblia de presente para você começar a sua caminhada, começar a entender quem é Jesus. Aqui a gente entende que a sua conversão acontece igual a minha, todos os dias. Não é o levantar de uma mão e nem uma oração mágica que vai te fazer um cristão. O que vai te fazer um cristão é a graça de Jesus que te liberta e todos os dias a sua vontade de seguir a Ele um pouquinho mais. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de entender um pouco mais sobre liberdade. A nossa oração é para que nós sejamos de fato livres e que essa liberdade nos constrange de tal maneira para que nós tenhamos um bom testemunho na sociedade, para que nós sejamos bons reflexos de Jesus Cristo na sociedade e para que nós possamos alcançar outras pessoas. Para cada um de nós que estamos aqui, Pai, nós te pedimos que essa palavra seja semente no nosso coração, que ela venha germinar no nosso coração e que nós possamos dar frutos dessa palavra, frutos de maturidade. Pai, prepara o nosso coração para essa semana, para tudo aquilo que vai acontecer essa semana, aquilo que o Senhor já tem programado e aquilo que o Senhor já conhece. Que nós possamos nos aprofundar nessa palavra com exemplos e colocá-la em prática. Exemplos de maturidade. Enquanto nós explicamos em amor para cada um dos nossos irmãos e conhecidos que nos cercam, o que é a liberdade em Cristo. Pai, dá oportunidade para cada um de nós aqui, para que nós possamos falar com 3, 4 ou 5 pessoas a respeito dessa liberdade em Cristo. Para que nós possamos ser ferramentas, chaves dessas cadeias para outras pessoas. Pai, que o Senhor ao longo dessa semana nos abençoe o estudo que nós vamos fazer na quarta-feira também. Pai, que o Senhor traga iluminação para a palavra durante esse estudo, para que nós possamos crescer em cada um desses momentos. Pai, abençoe o restante desse domingo. Cada um aqui, cada família, cada almoço, para que quando nós nos assentarmos à mesa, para que nós possamos nos lembrar da ceia. Que hoje, Pai, o almoço de domingo seja uma ceia. Que cada família, cada pai, como representante do cabeça na sua casa, possa olhar para esse alimento e mesmo talvez na falta do pão ou do vinho, que eles possam celebrar a ceia do Senhor com a sua família e lembrar aquilo que o Senhor Filho Jesus fez por nós na cruz. Pai, dá-nos um domingo abençoado, enche o seu povo do seu Espírito Santo, batiza o seu povo a todo dia, toda hora, para que nós possamos nos encher ainda mais. Obrigado, Pai, por essa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.